Olá, seja bem-vindo ao módulo 3 do curso ADV Business. Nesse módulo nós vamos falar sobre modelo de negócios. Bom, você já ouviu falar em modelo de negócios? Você já ouviu ou já estudou sobre modelos de negócio? Porque quando nós falamos em direito empresarial, nós necessariamente passamos pelo estudo de modelo de negócios. Porque toda empresa ela adota um modelo de negócios. O que geralmente acontece é que o advogado não adota necessariamente um modelo para o seu negócio na advocacia, né? E o que seria um modelo de negócios? Bom, modelo de negócios é um modelo de alguma coisa, de qualquer coisa. Ele é a representação de algo a ser reproduzido em dimensões normais, né? Tanto no espaço quanto no tempo. Então, quando a gente fala num modelo para o nosso negócio, nós estamos falando de uma representação que vai unir os pontos principais desse negócio, dessa atuação, dessa empresa, e que posteriormente isso aí vai acontecer durante um determinado período, né? E com estruturas maiores, mais detalhadas, com regramentos internos, né? Com rotinas internas, enfim. Então, quando nós falamos em estruturarmos um modelo de um negócio, nós estamos falando da lógica que vai existir dentro dessa empresa para a criação, entrega e captura do valor dessa empresa. Então, se nós estamos falando do escritório de advocacia, nós estamos falando na lógica que vai existir dentro do nosso escritório, onde nós vamos criar valor para os nossos clientes, nós vamos entregar esse valor para os nossos clientes e nós vamos receber os honorários por esses serviços prestados, né? Então, geralmente o advogado ele não começa a sua advocacia estruturando um modelo para o seu negócio. Ele simplesmente advoga, né? Sem pensar em como que ele vai criar, entregar, gerar resultados. Por quê? Tem aquela predisposição legal que nós advogados seguimos, né, que nós somos responsáveis, nós temos uma responsabilidade técnica pelos meios e não pelos resultados. Muito bem. Só que quando nós estamos falando do nosso escritório, nós estamos falando da nossa empresa. Nós não estamos falando da nossa responsabilidade técnica sobre a nossa atuação. Isso sim, principalmente se nós falarmos em processo judicial. Nós vamos falar que no processo judicial, que acontece com mais clareza isso, nós somos responsáveis pelo meio em que vai se chegar a uma sentença, em que vai se chegar a um acordo. Mas nós não somos responsáveis pela sentença e pelo acordo. Então, nós não somos responsáveis pelo resultado do que acontece dentro do processo judicial. Agora, quando nós trazemos isso para dentro do nosso escritório, nós somos responsáveis sim. Então, nós temos que pensar nessa lógica de criação, de entrega dos nossos serviços e da geração dos resultados. Que só assim é possível uma empresa, que é o nosso escritório, só assim é possível que uma empresa tenha uma duração, né, a longo prazo, que a gente tenha êxitos na nossa advocacia. Então vamos lá. Num modelo propriamente num modelo de negócios, a gente vai pensar no produto ou no serviço que nós vamos produzir ou fornecer, o método que nós vamos utilizar para essa produção. Então, no escritório de advocacia, quais vão ser os nossos métodos dessa produção, o seu público-alvo. Então, como nós já viemos falando desde o módulo 1, né, qual é o nosso público-alvo, qual é a nossa especialidade, como que nós estamos nos posicionando, né, qual é o nicho que nós vamos atuar e as suas fontes de receita. Então, dentro do escritório, quais são as nossas fontes de receita? E nós não estamos falando do lucro final que vai vir para o nosso bolso. Nós estamos falando da geração de receita como um todo dentro daquela organização. Então, como que vai se gerar a receita ali que vai custear todo aquele funcionamento? Como que vai ser o fluxo desse caixa? E quando nós falamos em escritório, nós não nos preocupamos tanto com o custo da nossa operação, porque a nossa operação ela é só da manutenção do espaço físico. Nós não temos um custo visível, palpável da geração dos nossos produtos, porque ele sai, né, da nossa mente, do nosso estudo, da nossa análise, de tudo que nós já estudamos na faculdade, cursos de especialização e tudo mais. Então parece que aquilo ali não tem um valor para ser gerado, mas tem o valor do nosso tempo. E isso também inclui nesse custo da nossa produção.
A gente tem várias formas de esboçar um modelo de negócios, né? Como a gente viu lá no módulo 1, existe o plano de negócios, que daí é um documento que nós vamos de uma maneira mais reflexiva, né, mais detalhada, esmiuçar lá todas as nossas análises, né, sobre o macro e microambiente, fazer a nossa matriz SWOT, tudo que nós precisamos para entender o nosso mercado, para entender como que nós vamos construir a nossa empresa, o nosso escritório, né, focado na produção daquele valor para aquele cliente específico. Quando a gente fala aqui em plano de negócios, essa estrutura a gente elabora de uma forma mais simplificada como que vai acontecer todo esse fluxo. O modelo que nós vamos utilizar aqui é o modelo Canvas, para a gente organizar essas nossas ideias, né, de uma forma mais dinâmica, né, de nós colocarmos em prática mesmo o que nós criamos lá no plano de negócios, né, nós vamos estruturar isso nesse modelo. E por que se fala em modelos de negócios? Porque vocês vão ver que no Canvas existem 9 componentes, né, que constroem o Canvas. E nesses 9 componentes, nós vamos ver que alguns podem merecer mais ou menos atenção dependendo do nosso objetivo. Então, modelos de negócios, quando a gente fala em modelos de negócios para as empresas, nós podemos estruturar a empresa de uma forma ou de outra, usando desses 9 componentes aqui, quais os que vão ter maior ênfase, quais que vão ter menor ênfase, quais que vão dar mais resultados, quais que nós vamos, né, deixar em segundo plano, e daí nós vamos construir diferentes modelos de negócios. Por exemplo, um escritório que é focado em processos judiciais, em contencioso, em ação de massa, quais são desses 9 componentes que ele vai ter que despender mais energia para que todo o funcionamento do escritório aconteça? Agora, se nós formos para um escritório de advocacia que atua mais na área extrajudicial e empresarial, como é o nosso caso aqui, quais desses 9 componentes vão receber maior atenção, que nós vamos nos dedicar mais a desenvolver ou que nós vamos precisar de mais elementos dentro desse componente que vai nos propiciar executar o nosso modelo de negócio? Então, o modelo Canvas, ele é composto por parcerias chaves, atividades chaves, oferta de valor, recursos chaves, relacionamento, canais, segmento de clientes, estrutura de custos e fontes de receitas. Então, pensa bem, você está projetando aí o seu escritório. Você vai ter que pensar nesses 9 elementos dentro do seu escritório. Você fez todo o seu plano de negócios, você fez a sua matriz SWOT, fez lá algumas estratégias de competição, algumas metas para serem cumpridas, planificou, né, algumas dessas estratégias, viu quem, como, quando, com quem vai ser feito cada um daquelas metas, cada um daqueles planejamentos lá. Mas aqui você vai reunir todos aqueles elementos numa estrutura quase que circular para o escritório funcionar. Isso é um modelo de negócios, quando você enxerga todo o teu escritório e vê como que tudo vai funcionar, da onde que vão vir as informações, para onde que vão ir essas informações, como que isso tudo vai gerar receita. Então vamos lá, parcerias chaves. O que seriam parcerias chaves dentro do escritório de advocacia? Fica fácil a gente idealizar aí, né? São parcerias que o escritório tem que ajudam na prospecção de clientes, ou na entrega de algum produto, ou na execução de algum serviço, ou na geração de caixa. Algumas parcerias que a gente faz. Bom, ao meu exemplo, né? Eu tenho parcerias com outros advogados que atendem em áreas que eu não atuo. Então, clientes meus que precisam dessa expertise, eu chamo o parceiro, assim como ele também me chama quando o cliente dele precisa da minha expertise. Então, são parcerias que você pode hoje ter algumas e projetar dentro do seu plano todo quais são as parcerias futuras que eu posso construir, que eu posso buscar, que eu posso provocar, porque às vezes as parcerias elas vão se formando, né, conforme a gente encontra as pessoas, conforme a gente se relaciona com as pessoas, mas algumas parcerias podem ser estrategicamente buscadas, provocadas para acontecerem,
dentro do teu plano de negócios. Então, se hoje você almeja construir um escritório que, de alguma forma, preste uma assessoria tributária para alguns dos teus clientes, porque você está vendo que a tua demanda tá buscando isso também, você pode, então, provocar uma parceria, buscar um colega que atue na área de direito tributário e que esteja disposto a fazer uma parceria contigo. E não necessariamente construir uma sociedade ou chamar um associado para trabalhar dentro do escritório ou contratar seletista ou tentar formar um estagiário. Às vezes uma parceria, quando a situação não é tão corriqueira, né, ela é mais pontual, é possível cada um, né, ter o seu escritório, a sua estrutura física ou digital, mas, né, para alguns serviços formar essa parceria para atuar. Então, dentro quando você começar a pensar aí no seu modelo de negócio, já pensar nessas parcerias, que elas já podem estar sendo aí construídas, pensadas, provocadas ou, né, imaginadas desde lá da construção do teu plano. O próximo tópico seria, então, recursos principais. Quais são os recursos que você precisa ter para atuar hoje? Quais são os recursos que tu tem e que te propiciam atuar na advocacia, ou que tu tem e podem te levar a uma atuação, e quais são os recursos que você pode buscar para essa atuação? Como eu já falei em outros momentos, quem acompanhou aí todo o conteúdo gratuito, mas eu acho que eu vou disponibilizar algumas aulas específicas dentro dessa plataforma, são os escritórios virtuais. E quando a gente fala em escritório virtual, em escritório digital, em como começar o teu escritório, antes de qualquer estrutura física, a gente fala em posicionamento, em prospecção de cliente, em especialidade, né? Então, toda uma construção que você já pode fazer. Se você tem um celular e até um computador, não precisa nem do computador. Se você tiver um celular, um smartphone, você já consegue começar o teu posicionamento. Os smartphones aí fazem às vezes mais coisas que o próprio computador. Então você já consegue fazer um posicionamento, já começa a construir teu escritório, né? Então os recursos principais que você vai utilizar são os que você tem hoje. Você já tem um escritório, você já tem uma estrutura física, bom, tudo que dá para fazer nele. Espreme, né? Essa estrutura ela precisa te dar tudo o que ela for capaz de te dar. Então, os recursos principais você tem que pensar também a longo prazo, né? Se esses recursos que você tem hoje te levam até onde? E a partir dali, o que mais você vai precisar? Então, o que você precisa fazer hoje para daqui 3 anos, 2 anos, você ter mais recursos físicos, ou capital, ou parcerias, ou enfim, o que você precisa de mais recursos para te levar ao próximo nível da tua advocacia? E assim você vai buscando. Entende o quão importante é um plano de negócios? Porque um plano e um modelo de negócios, porque aí você consegue verificar na prática como que as coisas vão acontecer, o que você tem hoje, que pode fazer hoje, o que vai precisar para amanhã, isso tudo, parar para pensar para fazer isso. E reunir dentro do quadro do Canvas, quase que, e eu já vi assim, e já fiz também, faz um Canvas, manda fazer na gráfica, né, 1x80, o quadro do Canvas, põe na parede, cola post-it e vai montando o teu modelo de negócios lá, né? Todas as ideias que você vai tendo, vai fazendo essa reunião de informações de tudo que você prospecta para o futuro, depois senta e vê o que dá para fazer agora, o que eu tenho, quais são as reservas que eu preciso fazer, e aí os recursos você vai buscando. É interessante também porque você não se perde. Começa a ter um fluxo de honorários, né, entradas, e você vai crescendo e você às vezes esquece que você tem que começar a guardar, fazer uma reserva para os teus próximos passos na advocacia, né? Por exemplo, tu pode querer fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, custa R$35 mil, 40 mil talvez esteja agora, não estou com os valores atualizados. E aí, isso é importante, talvez seja um divisor de águas na tua advocacia empresarial. E é importante, então, que você comece a projetar isso para um futuro a médio prazo. Então, quais são os recursos que você tem e o que você vai precisar? Oferta de valor. E quando a gente for começar o quadro, vocês vão ver que é por aqui que a gente começa. Qual é a tua oferta de valor? O que você vai entregar de valor para o seu cliente?
né? Determinar os produtos, os serviços que o escritório oferece e planeja oferecer. Então hoje pode ser que você já esteja atuando, aí há alguns anos inclusive, mas você ainda não parou para pensar qual é a tua oferta de valor. Quando você captar, entender que o que você está fazendo, dentro do que você está fazendo, qual é a oferta de valor e trabalhar em cima dela, tanto no teu posicionamento, na tua produção de conteúdo, tu vai ver que fica muito mais fácil fazer essas coisas quando a gente definiu a oferta de valor. Qual é a minha oferta de valor, né? A minha oferta de valor é contribuir para que os meus clientes empresariais prosperem nos negócios deles e ajudar os colegas a fazerem o mesmo pelos seus clientes. E ali a gente esmiuça um pouco sobre cada uma desses dois lados, digamos assim, da minha oferta de valor. No escritório de advocacia é uma parte, na empresa é outra, mas, né, tem uma oferta de valor. Daí parte disso, toda a produção de conteúdo, parte dessa informação, né, todos os serviços que eu ofereço, e aí também parte dessa informação criar serviços que eu vejo que vão contribuir para que eu entregue esse valor para o meu cliente. Então, definir a oferta de valor é o grande primeiro passo. Relacionamento com os clientes. Bom, nós temos obrigações éticas com os nossos clientes, né? De prestar informações sobre os processos. Geralmente, o contrato de honorários, ele vai prever, né, que nós estamos aí disponível para informar o andamento do processo, enfim, as informações. Mas como que nós nos relacionamos de verdade com os nossos clientes? A maior parte do nosso marketing na advocacia é um marketing de relacionamento. É um marketing que o nosso cliente que está satisfeito, que está recebendo até mais do que ele esperava receber, nos indica para outras pessoas, para outras empresas, né? Pessoas que nos conhecem, que não consomem o nosso serviço, porque talvez não tenham empresa, não tenham nenhuma questão a ser resolvida ou tratada por advogado, vai nos indicar para um amigo, para o familiar que precisa dos nossos serviços. Isso é relacionamento. É você tratar o cliente de uma forma que ele entenda, nossa, eu quero que mais pessoas, né, consumam esse serviço porque ele é muito bom. Então, quando a gente fala sobre o relacionamento, a gente está falando sobre todo o nosso processo que nós vamos criar dentro do nosso escritório para fidelização do nosso cliente. Como a gente falou no módulo anterior, a fidelização do cliente, inclusive, reduz custos para o escritório, porque nós não temos custos de prospecção de cliente, né? Aquele custo de produzir conteúdo, enfim, ele vai atingir pessoas que talvez que não nos conheçam. Aquele que nos conhece vai continuar contratando conosco. Então, o relacionamento do cliente também, assim, o teu escritório, tu almeja que ele cresça, tu almeja que ele tenha uma expansão. Como que você vai organizar dentro do escritório que os teus clientes continuem sendo tratados com a mesma atenção? Isso é cuidar do relacionamento com o cliente, né? Ele é fundamental, tanto na prospecção quanto na fidelização e também na construção na nossa marca jurídica. Então, como que os nossos colaboradores, sejam eles funcionários, associados, parceiros, vão tratar os nossos clientes? Como que vai ser esse atendimento, né? E regrar isso dentro do teu escritório e apresentar para o teu cliente. Olha, eu tenho uma regra. Para todos os clientes eu falo a mesma coisa. Você pode mandar mensagem para o meu WhatsApp a hora que você quiser. Mas saiba que eu vou te responder dentro do próximo horário comercial após a mensagem. Então ele sabe que ele vai me mandar, que ele pode me mandar, mas que eu vou responder ele dentro de um tempo previsto. Então ele tem esse conhecimento, ele não fica no achismo, ele não fica esperando que eu responda a ele, né? E isso é relacionamento com o cliente. Então nós temos que nos preocupar como que isso vai funcionar. Hoje pode ser só tu dentro do escritório, né? 2 sócios, 3 sócios, alguns funcionários. Mas quando entra numa dinâmica de prospecção, uma dinâmica dentro de uma rotina mais acelerada, essas bases elas precisam estar bem construídas, porque senão vai se perdendo e você vai perdendo valor agregado. Canais.
né? O responsável dentro do escritório, ele é responsável mais ou menos por duas funções: a comunicação com o cliente e o transporte, a entrega dos nossos serviços com o cliente. Então, quais são os nossos canais de comunicação? Quais são os nossos canais de prospecção? Quais são os canais que nós entregamos os serviços para os clientes, né? Por exemplo, canais de prospecção. Bom, aí a gente pode elencar todas as redes sociais, a gente pode elencar os grupos de network que temos, né? A produção no blog do site do escritório, são canais. Os canais de entrega. Bom, se eu faço determinado serviço, eu vou sempre entregar no modo físico, eu vou entregar no modo virtual, vai ser por e-mail, vou ter uma plataforma dentro do escritório para entregar esses serviços, porque nós estamos falando aí de regulamentos internos, de contratos, contrato social, acordo de sócios, código de condutas. Como que nós vamos entregar? Ah, a minha entrega é só entregar o documento ou eu vou dar um treinamento? Como que vai acontecer isso? Por qual meio isso vai acontecer? Dentro de determinadas empresas, essa entrega ela pode ser virtual. Dentro de outras, eu vou ter que ir presencialmente fazer um treinamento presencial. Dependendo do tipo de documento que eu estou entregando, o treinamento é meramente explicativo. Outros eu tenho que estar lá e mostrar dentro da empresa como que vai acontecer aquela dinâmica de documentos, de formalização, de tratativas ali dentro daquele setor. Então, quais são esses canais que eu vou desenvolver? Hoje eu posso ter empresas que só utilizam alguns canais, mas se eu atingir a expansão que eu pretendo atingir, quais são os canais que eu vou construir? E já deixar isso determinado. Hoje eu tenho um site, mas eu quero criar uma plataforma onde meus clientes entram lá e vejam tudo o que acontece que é tratado pelo escritório. Bacana, mas eu vou ter um investimento em tecnologia para isso. Um desenvolvimento de software para o cliente entrar, um treinamento para as pessoas que trabalham comigo utilizar, alimentar esse sistema, né? E uma rotina de verificar se isso tudo está acontecendo como deveria acontecer, né? Porque não adianta implementar algo lindo, maravilhoso e depois na prática ninguém alimenta lá e ninguém vê nada. Continua tudo na mesma e gastou um horror de dinheiro. Então, prestar atenção nisso, né? Segmentos de clientes. Bom, isso nós conversamos quando nós falamos sobre posicionamento, que seria a parte da população do Brasil ou do mundo, né, dependendo da tua atuação, onde tu vai ofertar os teus serviços. E o que é ofertar os teus serviços? É mostrar que você tem conhecimento para solucionar problemas daquele segmento. Porque todo o resto do modelo de negócios vai depender da definição desse segmento. Não tem como nós definirmos nada do resto que nós falamos aqui sem nós definirmos para quem nós estamos trabalhando, como que nós vamos trabalhar, que serviço nós vamos oferecer, né? Então, o segmento que nós vamos atuar é um dos pontos fundamentais do modelo de negócios. E o oitavo componente seria a estrutura de custos. É a estrutura de custos, né? Quais são as estruturas que nós temos e quanto isso custa? E quanto que essa estrutura vai conseguir gerar de receita, né? Não adianta nós termos uma grande estrutura se nós não temos todo o resto aí trabalhando, funcionando, rodando para manter essa estrutura. Então, quais são as estruturas que precisamos, os custos que envolve isso, né? Desde os impostos, desde da anuidade da OAB, tudo influencia nesse cálculo. E nós temos que listar tudo isso e enxergar sempre, né, que toda essa dinâmica do nosso escritório, ela vai funcionar para pagar também essa estrutura. E o nono componente é as fontes de receita, né? Da onde que vem os honorários? Como que nós vamos manter tudo isso? Então, todas as fontes que podem gerar receita dentro do escritório. E aí você vai dizer, bom, a única fonte é honorários. Não, gente, quando a gente fala em plano de negócios, em modelo de negócios, em definir os nossos serviços, em definir quais são as ofertas que vamos fazer, o público que nós vamos atender, nós temos definidos todos os serviços. Então, cada serviço vai ser uma fonte de renda. Toda a atividade que for desenvolvida do escritório vai ser uma fonte de renda. Inclusive, se você tiver uma estrutura dentro do escritório focada em fornecer diligências,
tem um custo dessa estrutura. Ou se o teu escritório precisa contratar advogados, né, em outros lugares para atuar, tem um custo tanto do que você paga para o advogado nesse outro lugar, nessa outra cidade, estado, enfim, quanto a estrutura interna que tem que ter, né? Vai dizer assim, não, mas a gente faz uma planilha e vai controlando. Não é bem assim. Se você almeja uma expansão, você tem também que criar uma rotina interna para controlar isso, porque é fácil perder o controle sobre isso. Já atuei em grandes empresas multinacionais e nós tínhamos, durante 7 anos de atuação, nós criamos parcerias com mais de 600 advogados no Brasil todo. Então você imagina controlar tudo isso dentro de um escritório. Não é simples, é fácil de se perder, né? Então as fontes de receita e as estruturas de custo, elas têm que estar alinhadas e sempre sendo verificadas, porque algumas coisas podem ser economizadas, outras, né, podem ser procuradas porque é possível construir outras coisas dentro do escritório, e todo esse modelo de negócios vai te dar essa visão, né? Qual é o próximo passo que eu posso dar? E aí essa estrutura, esse modelo, ele vai te dizer, não, você pode dar mais um passo ou vamos ter que esperar para ter caixa para dar esse passo. É para isso que funciona o plano e o modelo de negócios, né? Quando a gente organiza o escritório realmente com uma visão empresarial e uma administração profissional. Bom, a próxima aula a gente vai ver quais são os tipos de modelo de negócios que a gente pode implementar no escritório de advocacia, e no final do módulo nós vamos construir juntos o modelo Canvas para um escritório de advocacia empresarial. Um modelo básico, digamos assim, que tem muito a ver com o meu modelo Canvas e que eu vou entregar para você ter de onde partir e não partir exclusivamente de conceitos e teorias. Então eu vou te entregar um modelo básico e dali você vai ver dentro da sua realidade, dos seus recursos, né, das suas parcerias, da sua forma de atuação, como melhorar e implementar o modelo de negócios no teu escritório.